Olá, sejam bem-vindos ao Podiali para matar sua fome de informação. No episódio de hoje, vamos trazer para contexto desse debate um assunto bem tecnológico e inovador, que são as embalagens alimentícias. Bom, vamos partir do princípio, né? Do nosso entendimento como consumidores, o que seria uma embalagem para o alimento? De início, a gente pode falar o que o próprio nome nos quer dizer, né? Embalagem, embalar o que está inserido ali dentro, no caso, os alimentos. Porém, a gente diz que as embalagens ela têm algumas funções principais, que seriam a proteção, a conservação, a contenção e a informação. Ou seja, o alimento que vai estar dentro de uma embalagem, ele vai estar conservado devido ao princípio que esse envoltório tem, assim como ele vai estar protegido de agressões externas, de um excesso de carga microbiana, por exemplo. E também a gente tem aí o acesso à informação, que é um dos pontos de grande importância para quando a gente fala de embalagens. Muitas vezes a gente escolhe um determinado produto pela aparência daquela embalagem, pela coloração, né? E aí a gente pode falar um pouquinho do marketing de venda desse produto relacionado ao tipo de embalagem, assim como a informação propriamente dita. O que está escrito, né? A gente consegue identificar o que está contido ali dentro em termos de ingredientes que compõem aquele produto, dentre outras informações como peso, valor nutricional e qualquer tipo de informação que a gente possa ter de interesse vai estar descrito ali na embalagem. Então esse princípio de conseguir fazer a venda visual também está relacionado às embalagens. Mas vamos ao tema de hoje relacionado às embalagens e para isso nós temos uma convidada que é a professora Viviane Romani, que trabalhou e ainda trabalha com o desenvolvimento de novas embalagens. Porque, além desse princípio inicial, né, além desses princípios básicos de conservação, informação, contenção dos produtos, nós temos aí o desenvolvimento de novas tecnologias que atribuem a essas embalagens funções secundárias de grande importância para a tecnologia de alimentos. Então, seja bem-vinda, professora Viviane. É um prazer receber você aqui no Podiali de hoje e espero que a gente consiga passar para os nossos ouvintes bastante informação sobre esse desenvolvimento de tecnologias para embalagens. Tá com você. Olá pessoal. Gostaria inicialmente então de agradecer a professora Ariadne pelo convite. Fico muito feliz em estar participando desse projeto do Podiali, né, que é tão legal, né, que traz tantas informações importantes para nós aí, né, de uma forma bem dinâmica, né, e fácil de compreender. Bem, então como a professora Ariadne falou, né, então as embalagens têm algumas funções que são básicas, né, para garantir que esse produto chegue com uma certa segurança ali para os consumidores. E nos últimos anos, algumas funções extras estão sendo estudadas, né? Então, dentro do que nós já temos, claro, dentro das funções básicas e algumas a mais. Então, dentro dessas novas tecnologias, nós podemos falar das embalagens ativas e das embalagens inteligentes. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Você conhece, prof? A gente que está inserido aí no meio do ramo da alimentação, né, no desenvolvimento de tecnologias, a gente tem um pouquinho de ideia do que se trata, né? Mas eu confesso para você que eu nunca trabalhei com desenvolvimento de embalagens e eu não consigo diferenciar em palavras a diferença entre ativas e inteligentes. Então, se você puder contar para nós, professora Viviane. Então, vou falar inicialmente dos conceitos, né? Como que a gente diferencia, elas não são a mesma coisa, e depois eu vou mencionar alguns exemplos para vocês. Sobre as embalagens ativas, então, como o próprio nome diz, ela vai ter uma ação, né? Então, ela vai interagir com o produto embalado. Ou seja, além de proteger, de conter,
esse produto, né, de trazer informações, ela vai colaborar ainda mais com a conservação. Mas como assim? Então ela vai ter uma interação nesse sentido positivo, né, uma interação benéfica com o produto que está ali embalado. Agora, as embalagens inteligentes, elas não vão interagir diretamente ali com o produto de forma a conservá-lo, mas elas vão captar informações acerca desse produto para informar, né? Então, elas estão mais relacionadas com a função de trazer informações aos consumidores, por exemplo. Então, esse produto, ele está deteriorado, esse produto, ele foi submetido a uma temperatura muito alta, né? Então, seria nesse sentido de trazer informações. Mas uma embalagem ativa pode ser inteligente? Pode, né? Às vezes a gente pode ter em uma mesma embalagem as duas funções, mas são dois conceitos diferentes, tá? Isso que eu gostaria que ficasse bem claro para vocês. E agora você falando, eu tô aqui tentando pensar se eu já tive contato com algum tipo dessas embalagens. O que seria um exemplo de embalagem ativa e também de inteligente, né? Depois, se você conseguir mostrar pra gente. Sim, então, um exemplo que a gente conhece, que já tem no mercado, a gente pode considerar uma embalagem ativa, aqueles sachês que são adicionados na carne. Não sei se vocês já repararam, então tem um sachê que absorve o excesso de umidade para não ficar escorrendo, né, aquele líquido quando a gente vai comprar o produto. Então, aquele sachê que é absorvedor, ele, pelo fato de realizar uma absorção, né, do líquido excedente ali da carne, a gente pode considerar, então, um mecanismo ativo, né, uma embalagem ativa. Outro mecanismo, então, a gente tem os absorvedores, seja de líquido, umidade, de oxigênio, até mesmo do etileno das frutas, né, ele pode ser absorvido por um sachê e com isso aumentar, né, a vida útil, a vida, né, de prateleira do produto, porque demora um pouquinho mais para o amadurecimento. Mas além desses absorvedores, a gente pode ter os liberadores também. Então, o que seriam, por exemplo, esses mecanismos de liberadores? Nós vamos ter um componente que vai ser liberado para o produto. Por exemplo, um composto antimicrobiano que vai evitar que as bactérias se desenvolvam, um composto antioxidante que vai evitar a oxidação lipídica e a formação daqueles odores, sabores de ranço. Então, nós podemos ter esses dois mecanismos dentro das embalagens ativas. E essas embalagens, elas são desenvolvidas a partir de vários estudos, né? Para a gente conseguir ter uma seleção dessas substâncias que tenham, de fato, uma capacidade de absorver ou liberar e que não vai trazer nenhum tipo de malefício pro produto e, né, para o consumidor depois. Porque sempre que a gente fala no desenvolvimento de tecnologias, né, de maneira geral, as pessoas se preocupam, né, daquilo que está sendo colocado em contato com o alimento, que vai ser consumido. Isso mesmo, então tem muitos estudos que focam nisso, né, em descobrir novas substâncias e também, né, como que elas vão atuar, se não vai oferecer nenhum risco para o produto, para o consumidor. Por isso que a gente pode confiar sim, né, tem muito estudo aí por trás dessas novas tecnologias. Agora, e as embalagens inteligentes, né? Esse nome aí deixa a gente com a pulguinha atrás da orelha, né? O que torna uma embalagem inteligente? Ela vai pensar por nós? Isso, ela não vai de fato pensar, né? Mas ela vai fornecer algumas informações para a gente conseguir tomar melhores decisões quando a gente vai escolher nossos produtos, né? Por exemplo, lá no supermercado. Então, as embalagens inteligentes, como eu disse, elas vão informar alguma coisa em relação ao produto. Por exemplo, nós podemos ter uma etiqueta anexada ali na embalagem que vai sinalizar que, por exemplo, um produto carne já está deteriorado. Como que isso acontece? Então, por exemplo, o pH dos produtos carnes, pescados, ele vai se alterando conforme as reações de deterioração vão acontecendo, né? Então, com base nessa alteração de pH,
vai ter uma alteração de cor de uma etiqueta que vai sinalizar. Então, por exemplo, a etiqueta mudou da coloração azul para branca, né? Então a gente vai lá, vai ver, não, isso aqui tá com uma alteração de cor na etiqueta, ela ficou branca, ela não tá mais, o produto não tá mais bom para consumo, seria nesse sentido. Ou também para sinalizar o amadurecimento de frutas. Um exemplo que eu gosto de falar é o caso da pera, né? Então existem as pessoas que gostam de uma pera mais crocante, com um pouco mais de firmeza. Outras preferem uma fruta mais suculenta. Nós podemos ter ali na embalagem uma etiqueta que vai mudando da coloração vermelha para amarelo, por exemplo, né? Com base na liberação do etileno, que seria o gatilho para essa alteração de cor, né? Temos várias reações que ocorrem aí no nível molecular, né? E vai alterando essa coloração, e aí a gente, quando vai comprar, não, essa aqui tá com a coloração mais avermelhada, ela tá mais firme, então essa é o que eu gosto mais, eu vou levar aquele produto. Seria nesse sentido. E nós podemos também ter a disponibilização de informações através de QR Codes. Tem o caso de códigos de barras que eles vão se apagando ao longo do armazenamento, então quando o produto não está mais adequado para o consumo, acaba que o código de barras da embalagem ele se apaga, né? Então não é mais possível realizar a compra desse produto, entre vários outros, né? Esses são alguns dos exemplos que nós vamos comentar hoje. Nossa, muito, muito interessante esse comportamento das inteligentes, né? De fato, elas são inteligentes, elas vão Sim. passando informação ali a partir do que ela foi desenvolvida para nos mostrar. Muito legal mesmo. Só que a gente não encontra muito ainda essas opções no mercado, né? Supermercado mesmo para o consumidor adquirir. Nós não temos ainda tanto desenvolvimento, o custo é muito elevado, o que está acontecendo ainda? Nós ainda não temos assim amplamente disponível, né, no supermercado, a gente não encontra assim tão facilmente. Aqui no Brasil, né, ainda um pouquinho mais limitado por enquanto. Temos muita pesquisa, isso sim, mas a gente poderia encontrar no exterior. Então, na Europa, nos Estados Unidos, o pessoal já tem um pouco mais da implementação dessas novas tecnologias. Acredito que com o passar dos anos, né, conforme vai se desenvolvendo, vai chegar até nós também, né? Mas ainda é um pouquinho limitado. Tem questões de custo, tem questões no caso das inteligentes. A gente tem que ter uma correlação entre a degradação e aquela alteração visual que está acontecendo na etiqueta. Então, não podemos ter um caso em que a etiqueta sinalizou algo, sendo que a deterioração ainda não aconteceu. Então, como tem que ter toda essa correlação, também não é uma tecnologia fácil da gente levar do laboratório para a escala comercial, né? Mas acredito que com o tempo vai sim aparecer aí no nosso dia a dia. Estamos caminhando para chegar lá, então, né? O que é importante. Nós estamos aí com o prenúncio, né, da necessidade de trabalhar melhor com os alimentos para conseguir atender a demanda populacional. Então, eu acredito sim que essas embalagens com comportamento onde nos auxilia na conservação, na disseminação, na distribuição por maior tempo desses alimentos, venha a ser implementada sim ao longo dos anos aí, né? A gente deve estar numa tendência de velocidade para que elas comecem a aparecer mais e mais nos produtos comerciais mesmos, né, para venda, para mercado. Agora, uma dúvida aí que todo nosso ouvinte aqui já deve ter ouvido falar e sabe de certa forma da importância, está relacionada às embalagens biodegradáveis, né? Aí a gente puxa mais para uma questão ambiental, a necessidade de degradação mais acelerada dessas embalagens. Mas o que seria, prof, uma embalagem biodegradável? Existe alguma correlação entre as biodegradáveis, as inteligentes, as ativas, ou são materiais totalmente diferentes? Então, no caso das biodegradáveis, agora a gente vai já para um outro conceito, né? Como a professora Ariadne falou, nesse caso,
seria mais o viés de preocupação com o meio ambiente, né? Então, reduzir o uso dos polímeros sintéticos, os plásticos, né? Que a gente sabe que estão muito presentes aí no nosso dia a dia. Uma embalagem biodegradável é uma embalagem que vai se degradar num curto período de tempo, né? Quando submetida a condições favoráveis, né? Então, por exemplo, numa compostagem, onde vai ter umidade, vai ter ação de micro-organismos, então ela vai se deteriorar em semanas ou meses, ao passo que os polímeros sintéticos levam muitos anos. Então, seria um conceito um pouco diferente do que a gente já estava falando com relação às ativas e às inteligentes, tá? E, prof, existe algum desenvolvimento de embalagens biodegradáveis de gênero alimentício, né, que utilize aí materiais, que utilize alimentos para o seu desenvolvimento, por exemplo? Então, já nas embalagens biodegradáveis, a gente está com a tecnologia um pouquinho mais avançada, né, em comparação às ativas e inteligentes. E sim, a gente tem o uso de recursos, né, a partir de alimentos para a elaboração dessas embalagens. Então, podem usar proteínas, amido, essas moléculas que estão presentes, né, nos alimentos. Só que aqui eu gostaria de salientar a importância de usar, seja subprodutos ou resíduos, né, para a elaboração desses materiais. Por quê? Porque a gente não vai deixar de consumir um produto, né? Temos aquela questão de alimentar as pessoas para desenvolver um novo material. Então, o foco, a tendência agora é a utilização de resíduos ou subprodutos, né? Para que a gente não não tenha esse problema aí ocorrendo. E já existe comercial. Então, aqui no Brasil, inclusive, já temos algumas empresas que desenvolvem essas embalagens. Que legal! Viviane, muito obrigada pela sua participação, pelas informações aí muito importantes e ricas que você trouxe pra gente. Seja bem-vinda sempre que você quiser aqui no nosso Podiário. Muito obrigada, fico à disposição. Se alguém tiver qualquer dúvida, se interessar pelo assunto, é só entrar em contato com a gente, tá bem? E aí, gostou do Podiário de hoje? Fique ligadinho nos próximos episódios e não esqueça de compartilhar com os seus amigos.